De acordo com a mensagem anterior, nós constatamos em Saulo uma profunda ignorância. Ignorância quando ele pergunta a Jesus quem realmente Jesus era. Isso quer dizer, ele não conhecia Jesus. Na próxima pergunta, agora nós vamos entender que Saulo recebeu de Deus um conhecimento espiritual. Ele recebeu de Deus uma certeza de quem era Jesus. Porque Jesus respondeu para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. E naquela conversa entre Saulo e Jesus, ele estava recebendo de Deus o conhecimento espiritual. Como a gente pode compreender isto? Se compreende quando a gente vê e lê e ouve a segunda pergunta que ele faz a Jesus. Ainda no capítulo 9 de Atos, versículo 6, ele pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Não é interessante? O homem que fazia tudo por sua própria conta, o homem que comandava um grupo de soldados, que tinha autorização de ordenar o que eles deveriam fazer, agora se volta para Jesus, aquele que apresentou-se a ele, dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegues, e agora faz uma pergunta interessante. Senhor, esse termo Senhor quer dizer meu dono, meu proprietário. Não é interessante? E vem a pergunta: que devo fazer? O que eu faço a partir deste momento? Não resta dúvida que esta é uma atitude de servo. Autorrenúncia, autonegação de si mesmo. Agora já não era mais Saulo, o Saulo ignorante quem falava. Não era mais Saulo impetulento, o perseguidor, o enrusguento, o bravo, o ignorante, o religioso. Agora era um Saulo que dentro dele havia acontecido alguma coisa. Senhor, que queres que eu faça? Senhor é aquele que tem a primazia, o primeiro lugar na nossa vida. Já não eram mais os sumos sacerdotes ou as cartas que ele tinha como poder de autorização para perseguir a igreja que comandava a vida de Saulo nesse momento. Não, agora era o Senhor Jesus. Que coisa linda! A gente pode ver esta mudança radical na vida de Saulo, na sua pergunta feita ao Senhor Jesus. Senhor, que queres que eu faça? Ora, Jesus mesmo disse o seguinte, em Mateus capítulo 16, versos 24 e 25, se alguém quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Era isso tudo que Saulo tinha que fazer. Renunciar-se a si mesmo, negar-se a si mesmo, deixar de ser senhor de si mesmo e de outros, para assumir a posição de servo. É o que está dizendo Jesus em Mateus capítulo 16, verso 24. E no verso 25, Jesus continua dizendo o seguinte, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, disse Jesus, salvá-la-á. Era tudo isso que Saulo tinha que fazer. Ele tinha que renunciar-se a si mesmo, ele tinha que desfazer da ideia de senhor, de chefe, de comandante do mal, negando-se a si mesmo e determinar, optar por perder a vida anterior, por morrer para que pudesse viver a vida de Cristo. Jesus foi muito contundente quando ele disse, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, vai perder a sua vida.
Paulo estava tentando salvar a sua própria vida, se desvencilhando da igreja, se desvencilhando dos crentes, dos cristãos, perseguindo, maltratando, prendendo, para eliminar com o nome de Jesus. Ele disse: esse tipo de gente vai perder a sua vida. Mas se alguém perder a sua vida por amor de mim, então esse há de salvar a sua vida. Você vai ver a partir deste momento Paulo realmente abrindo mão de tudo para que pudesse ganhar a Cristo, renunciando-se a si mesmo, abandonando os seus pensamentos velhos, suas atitudes, endireitando e ordenando os seus caminhos diante de Deus, na pessoa de Jesus, cumprindo exatamente o que disse Jesus, procurando salvar a sua vida pela salvação de Deus em Cristo Jesus. Jesus morreu a nossa morte para vivermos a vida dele. Dentro de Saulo, neste momento, nesta hora, nascia um novo desejo. As palavras dele indicam isto. Nascia um novo desejo. Que desejo novo nascia dentro de Saulo? Mudança de atitude, mudança de sentimento. Ele agora queria seguir somente e tão somente a Jesus. As palavras dele declaram isto: Senhor, que devo fazer? Estou pronto para fazer o que tu mandares que eu faça. Mudança de pensamento, mudança de sentimento, mudança de propósito, foi o que aconteceu em Saulo naquele momento, resultando numa genuína conversão, um retorno para Deus, uma mudança de direção na sua vida. Ele agora voltava-se para o verdadeiro Deus, a quem ele tanto confessava conhecê-lo, mas ninguém pode conhecer a Deus a não ser através de Jesus. E ele estava diante do Jesus que podia lhe fazer conhecer Deus na sua essência através de Jesus. O próprio Jesus disse, no capítulo 14 de João, quem vê a mim, vê ao Pai. Portanto, Paulo estava diante da maior e a mais oportunidade de conhecer Deus através do Senhor Jesus Cristo. Disse-lhe o Senhor: levanta-te. Esta foi a resposta de Jesus. É uma resposta agora de Senhor para o seu servo. Levanta-te, entra na cidade e lá será dito o que te convém fazer. Saulo precisava ouvir a palavra de Deus. Ele não precisava apenas escutar a palavra, mas ele precisava entender e atender o que estava sendo dito. Ele precisava ouvir a palavra do Senhor. É interessante quando disse Jesus, levanta-te e entra na cidade, Jesus estava se referindo à cidade de Damasco, para a qual ele se dirigia para prender os crentes. E lá estava Ananias, uma das vítimas de Saulo, que com certeza seria preso logo imediatamente assim que ele entrasse na cidade. Imagina quem Jesus agora usa para falar a palavra dele para Saulo. Ananias, uma das vítimas. O palco de onde Saulo ouviria a palavra de Deus, Damasco, a cidade para a qual ele se dirigia com o propósito de prender e maltratar os crentes e até matar, se possível. Como Deus usa as coisas de maneira tão interessante para nos humilharmos, para fazer-nos dependentes dele. Na verdade, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. A maneira de Deus agir não é a nossa maneira. Ele usa coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as vis, para confundir aquelas que parecem ser ilustres. Foi a maneira que Deus usou para trazer Saulo a um perfeito arrependimento, e aqui Jesus estava trabalhando, moldando a vida de Saulo para que ele fosse aquilo que ele mesmo disse a Ananias, um vaso escolhido de Deus
para levar o seu nome aos gentios e aos reis da terra. Deus estava trabalhando internamente em Saulo. Ananias foi o instrumento, o mensageiro de Deus usado para trazer a palavra de Deus a Saulo. Veja o que está escrito no capítulo 9, versículo 17 de Atos. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Descobrimos o que Saulo devia fazer. Ir até Damasco, fazer o sacrifício de ser levado pelas mãos, porque ele estava cego naquele momento. Ele precisava recuperar as vistas, mas ele também precisava ser cheio do Espírito Santo. E isso só vem através do conhecimento de Deus, através do conhecimento genuíno da palavra de Deus. A palavra de Deus abre a nossa mente, porque ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Ela dá sabedoria àqueles que não a têm. Portanto, Saulo, naquele momento, estava diante de um grande empreendimento, mas também estava sendo trabalhado internamente pelo Senhor Jesus Cristo. E neste momento, Deus muda Saulo por dentro. Sim, de dentro para fora. Sendo que tudo aquilo que ele sabia, que conhecia, era externo e que vinha de fora para dentro, até o seu conhecimento religioso veio de fora para dentro, mudando e moldando os seus pensamentos e coração, atitude, maneira de agir, pensamentos e sentimentos. Agora Deus trabalha de dentro para fora, tirando tudo aquilo que estava lá dentro de Saulo, que não podia lhe fazer um verdadeiro cristão. Deus trabalha assim. Deus adentra o homem através do seu espírito pela sua palavra. E ele faz o nascer de novo. Não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Por isso, mais tarde, Paulo escreve aos Coríntios dizendo: olha, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus agora estava trabalhando na vida de Saulo de dentro para fora, fazendo uma limpeza radical, uma limpeza interna, fazendo que Saulo se convertesse de maneira radical, das raízes. Olha o que está escrito na palavra de Deus, nos versos 18 até o verso 22 do capítulo 9 de Atos. Logo assim que Ananias impõe as mãos sobre Saulo e prega-lhe a palavra de Deus, diz a Bíblia, e logo lhe caíram dos olhos como que escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Aquele que perseguia a igreja agora faz parte da igreja. Aquele que odiava Jesus agora cumpre rigorosamente, sistematicamente a ordem de Jesus. Ele ouve a palavra, de dentro de si sai algo semelhante a escamas, era a limpeza espiritual que Deus na pessoa de Jesus fazia em Saulo, através da palavra que purifica, que santifica, que justifica, e logo ele é batizado. Saulo mudou os pensamentos? Sim, arrependimento. Ele agora faz parte da igreja junto com aqueles a quem ele ou os quais ele perseguia. E o texto continua dizendo o seguinte: e logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Que mudança radical na vida de Saulo! O que perseguia a igreja agora faz parte dela. O que odiava a mensagem do evangelho pregada pelos discípulos, agora prega também. Aquele que odiava Jesus e considerava-o como apenas um defunto, agora dizia: este Jesus que eu vi no caminho indo para Damasco, ele é o Cristo.
Ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Este é Deus. E ele continua: e todos os que ouviram estavam atônitos, dizendo: olha, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui para levar preso ou presos os principais dos sacerdotes, melhor dizendo, para isso veio aqui para levar preso. Que coisa! E ele recebeu carta dos principais sacerdotes como autorização para fazer isso. Como é que nós agora ouvimos pregar a mensagem que ele tanto odiou? Como é que ouvimos ele agora fazer afirmativas e afirmações, citações bíblicas que ele tanto odiava quando ouvia dizer que Jesus havia ressuscitado, que Jesus era o Cristo? Por que que ele agora contundentemente está afirmando que Jesus é Deus? E eles ficavam loucos nesse sentido, porque os outros agora não tinham conhecimento de Saulo, não tinham o mesmo espírito de Saulo, não tinha sido trabalhado por Jesus como Saulo foi. E eles ficavam atônitos naquele momento. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Provando que aquele, além de ser Jesus o Salvador, ele era o Cristo, Deus que se fez carne. O prometido, o Messias de Deus prometido em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Querido amigo, se você ainda não conhece Jesus como Salvador, não se confunda. Você pode ter uma leve visão sobre Deus por aquilo que veio de fora para dentro, por aquilo que entrou nos seus ouvidos através de preceitos religiosos, de dogmas da religião, de pais que lhe ensinaram alguns preceitos, de amigos, quem sabe, do próprio conhecimento natural que você tem de Deus, porque a própria natureza testifica sobre Deus. O sair do sol, o pôr do sol, testifica sobre Deus. As estrelas, as constelações, o sol, a lua, tudo isso testifica de Deus. As intempéries da natureza, isso testifica de Deus, fala de Deus. Mas o conhecimento de Deus para a salvação é um conhecimento espiritual, é um conhecimento especial, é um conhecimento que vem de Deus, através de Jesus, por meio da sua palavra, e isso só pode acontecer através de um verdadeiro encontro com Jesus, o que aconteceu com Saulo. Jesus está à porta do teu coração agora, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir, se você entender, se você atender o que eu estou dizendo, o que eu estou querendo, e você abrir o seu coração, eu entro. Ficarei contigo e tu ficarás comigo. Está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Portanto, encontre Jesus hoje. Ele está aqui, ele está aí com você, ele está falando contigo através da palavra, ele está interagindo contigo. Eu sei que no seu coração existe algo que eu não posso sentir, mas você está sentindo. Eu sei que no seu íntimo há algo que eu não posso sentir, mas você está sentindo. Foi o que aconteceu com Saulo. O que aconteceu com Saulo ninguém sentiu ao redor dele, mas ele sentiu, porque o trabalho de Deus é feito de maneira interna, é feito de maneira pessoal, individual. Ele está trabalhando na sua vida. Minha oração é que você tenha um verdadeiro encontro com Jesus nesta manhã, nesta hora, sei a hora que você está ouvindo a palavra de Deus. Neste momento, ele disse: eis aqui agora o dia da salvação, eis aqui agora a hora da libertação. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Só o verdadeiro conhecimento de Deus em Cristo Jesus, através da sua palavra, nos liberta, nos desprende, nos coloca em liberdade espiritual. Que Deus te abençoe.
eu quero mais uma vez estar orando. Pai, obrigado pela graça e pelas misericórdias do Senhor renovadas sobre nós todos os dias. Obrigado, Senhor, por profunda compaixão para conosco, dado a nossa ignorância espiritual. Obrigado pela tua palavra que nos revela Jesus e nos incute um verdadeiro conhecimento espiritual. Obrigado a Deus pela pregação da tua palavra e pelos pregadores da mesma. Obrigado por aqueles que estão ouvindo a tua palavra, pelas suas famílias. Rogamos, ó Deus, que os seus corações sejam guardados do veneno da religião que cega, que conduz presos para o cativeiro. Que a tua palavra possa fazer o trabalho espiritual para qual ela fora designada. Dividindo alma e espírito juntas e medulas e decidindo, ó Deus, ou decifrando ali os pensamentos e intenções dos corações. Esta é minha oração no nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, Deus te abençoe, Deus te guarde, continue orando pela sua vida e a vida da sua família, para que a salvação alcance você e a sua família para a glória de Deus e para a sua grande alegria e felicidade. Até a próxima mensagem, se o Pai do Céu nos permitir.